Quando a gente fala de PlayStation 2, muita gente lembra de gráficos simples, polígonos quadrados e mundos limitados, mas a grande verdade é que alguns jogos dessa geração pareciam querer desafiar o hardware do console. Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Mato e hoje eu vou te mostrar 6 jogos que não parecem ser de PS2, seja pelo gráfico, imensidão do mapa e até pela ousadia técnica que fazia o jogo parecer uma coisa de uma geração futura. Então, por favor, não esquece de deixar o seu like, porque esse vídeo deu um trabalhinho pra fazer, se inscreve também e tamo junto! Lançado em 2005, Shadow of the Colossus não é só um marco artístico, mas é também um marco histórico no mundo dos jogos. Até porque enquanto a maioria dos games de PS2 tinham fases pequenas e limitadas naquela época, aqui a gente se depara com um mundo aberto gigantesco, com aqueles colossos que eram enormes, com aqueles cabelos balançando. Fora que a física desse jogo não era tão comum para a época, assim como a proposta da história e da gameplay, que também eram diferenciadas demais. Eu particularmente gosto muito de Shadow of the Colossus, muito pelo fato dele passar essa sensação de imensidão, né, apesar de todo vazio, e também pela proposta em si. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que esse jogo é bonito, ele é, mas o que ele fazia o PS2 fritar era brincadeira, meu amigo. O jogo Okami é outro que não envelhece de jeito nenhum. Ele foi lançado em 2006 pela Capcom, mas usou esse estilo de arte aí que a gente chama de cel shading de uma forma tão artística que até hoje parece um jogo atual aí de PS4 ou até de Nintendo Switch. Outra coisa que enquanto muitos jogos do PS2 sofriam com o borrão de texturas na época, Okami se diferenciava justamente por ter essas cores mais vivas e limpas, como se fosse até mesmo uma pintura japonesa. Esse jogo é muito lindo de verdade, assim como também é um clássico, e foi lançado em uma época que a Capcom estava fazendo muito jogo bonito, tipo Resident Evil 6, Dead Rising, e Okami veio justamente nessa fornada para fazer parte da história do Play 2, distribuindo sua simpatia com uma gameplay um tanto quanto inovadora e um mundo aberto muito bonito e detalhado. Black é outro que eu não podia deixar de fora dessa lista de maneira alguma, senão eu acho que eu estaria cometendo um pecado aqui, quem sabe até um crime. Mas brincadeiras à parte, o Black na época era chamado de jogo da nova geração ou algo assim. E isso se deve muito ao fato de que ele era realmente bonito, mas principalmente porque não tinham muitos jogos à altura dele na época. A desenvolvedora Criterion trouxe o FPS no ano de 2006 com gráficos absurdos, tinha efeito de partícula, cenário que dava para destruir e armas que eram tão detalhadas que era difícil até acreditar que aquilo realmente rodava no hardware do Play 2. Black também teve sua versão de Xbox 360, mas o lugar onde ele brilhou de verdade mesmo foi enquanto fritava o hardware do Play 2. E se eu te disser que no PS2 já tinha jogo rodando em alta definição? Pois é, meu amigo. Na época em que a maioria dos jogos rodava em 480i, Gran Turismo 4 já rodava em 1080i, trazendo gráficos tão realistas para sua época que até hoje confundem a gente um pouco, né? Os carros eram detalhados, até o reflexo na lataria era impressionante e a sensação de simulação era algo que parecia impossível para um console de 2004. Pelo menos da primeira vez que eu joguei o Gran Turismo 4, eu não acreditei no que eu tava vendo. Fora que o jogo se destacou aí muito pelo fato de ter muito carro disponível para poder jogar, acho que mais de 700, e também porque tinha o suporte para o volante lá, enfim. Ele foi lançado aí no finalzinho de 2004 pela Polyphony, mas já parecia apontar mais para a era do PS3 ali. Pausa no meio desse vídeo para pedir seu like, sua inscrição e também perguntar qual que era o seu jogo favorito de PS2. Me diz aí nos comentários que eu quero saber. Vamos voltar pro vídeo. E no meio desse hype todo que tá indo pro Kojima no ano de 2025 por causa do Death Stranding 2, eu não podia deixar de falar de outro jogaço dirigido por ele que saiu em 2004 e elevou o hardware do Play 2 até o seu limite. E é claro que eu tô falando de Metal Gear Solid 3. Esse de fato parecia ser de outra geração e não da geração do Play 2. Porque aqui a gente tinha florestas densas e bem detalhadas, sistema de camuflagem, sobrevivência, cutscenes dignas de cinema e uma narrativa muito bem elaborada. E outra coisa, a gente vê esses jogos de hoje em dia com IA, tipo Enlisted, enfim. Mas Metal Gear Solid 3 já tinha essa, entre aspas, tecnologia aí que, por sinal, era considerada até avançadinha pra época. Eu jogava muito Metal Gear Solid 3, inclusive saudade do meu PS2, e ele com certeza merece estar nessa lista aqui.
E é claro que não dá pra esquecer de Final Fantasy XII, né? Esse aqui foi o jogo que provou que o PS2 ainda tinha fôlego no ano de 2006, mesmo com o PS3 aí já chegando no mercado. Só que o mais impressionante é como que ele simplesmente não parece um jogo de PS2, seja aí por causa das texturas, iluminação, personagens e até as cutscenes dele, que tinham uma qualidade cinematográfica. O mundo de Final Fantasy XII era gigantesco, vivo, cheio de cidades que eram movimentadas, planícies, desertos, florestas, e a sensação que eu tinha de jogar esse jogo era que eu tava dentro de um MMORPG, só que offline. E claro, com a liberdade de exploração que a gente não estava acostumado a ver na série Final Fantasy. Enfim, o PlayStation 2 foi o console mais vendido da história, é até hoje, e parte desse sucesso vem de jogos que ousaram sonhar maior, como por exemplo os que eu falei nessa lista, que por acaso não tá em ordem, eu não coloquei essa lista em ordem de melhor pra pior, não, se você tiver na dúvida não tá na ordem. Mas enfim, eles são provas de que quando a criatividade encontra o talento técnico, o resultado é algo que parece até ultrapassar uma geração inteira. Mas é isso, rapaziada, se você chegou até o final desse vídeo, comenta PS2 aí pra eu saber que você chegou no final do vídeo realmente e pra gente poder interagir. Tamo junto!